Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, e que nós possamos, nessa tarde, aproveitar um pouquinho mais dos ensinamentos do Mestre Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo, em um estudo singelo, um estudo que foi preparado com muito carinho para que nós pudéssemos contribuir um pouquinho com esse lindo trabalho que vem sendo desenvolvido pelos irmãos da Casa de Maria, demonstrando que nós não estamos isolados, nós não estamos isolados socialmente. Nesse momento, nós apenas estamos recolhidos fisicamente por um período importante que a Terra vem passando e que nós vamos com certeza tirar muitos ensinamentos desses momentos e nós vamos ver, se Deus quiser, em pouco tempo, a Terra passando pelas suas transformações, que nós que estudamos a doutrina espírita já estamos ouvindo esses anúncios há muito tempo, dessa transição planetária, dessa transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Eu queria deixar o meu abraço fraterno para o Fred, para a Indianara, para todos os dirigentes da Casa de Maria e para todos aqueles irmãos que estão conosco nessa nova tecnologia, essa tecnologia que está sendo utilizada por todos nós, que é a internet, que são as lives do Facebook, que são todas as oportunidades que estamos tendo de nos comunicarmos. E isso é muito importante, porque a tecnologia ela não é nova. Eu falei nova, mas ela não é nova. Mas ela é nova para algumas finalidades. Até então, muitas dessas tecnologias vinham sendo utilizadas para coisas supérfluas, para coisas que, de certa forma, não são tão nobres como têm sido agora utilizadas nesse período de recolhimento. Então, para o nosso estudo de hoje, nós vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo e nós selecionamos o capítulo 9. O capítulo 9, que trata de um tema muito importante para a nossa vida, principalmente para esse momento de transição planetária, um tema que faz com que nós possamos rever muitos dos nossos conceitos, muitos dos nossos comportamentos, e eu diria que esse capítulo 9 ele precisa ser lido e relido diversas vezes, porque assim eu tenho feito, porque nós estamos tratando aqui de uma reeducação espiritual, nós estamos tratando de mudança de comportamento, nós estamos tratando aqui de mudança de hábitos, e com certeza o mundo vai passar por transformações que nós vamos precisar nos adequarmos a novas necessidades, exigências da própria sociedade e, portanto, esse capítulo ele vem trazer mais luz, mais conhecimento a essa necessidade que nós vamos ter no futuro. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante muitos anos a força imperou no nosso planeta. A violência, a força, as guerras, grande parte do planeta já passou por transformações que foram baseadas na violência, foram baseadas nessa tentativa de um sobrepor o outro, nessa tentativa de um dominar o outro, de um fazer o outro seu escravo, de um fazer o outro apenas sua mão de obra, ou até mesmo utilizar o outro para as mais diversas necessidades que nós podemos chamar assim, necessidades que fazem parte de trações, de usos da força animal para que pudessem ter algum tipo de retorno. Então essa é a história da humanidade. Se nós formos buscar lá desde o início das civilizações organizadas, se nós formos buscar há 30 mil anos atrás, as primeiras organizações, se nós passarmos pelos povos astecas, os incas, maias,
todos os nossos povos das nossas mais diferentes nações do continente africano, a Europa, a Ásia. Então nós vamos perceber que é muito interessante analisar nesse mundo de provas e expiações como a violência, a dor, a guerra, como o egoísmo, o orgulho, a própria inveja, vaidade, foram antivirtudes que permaneceram entre os povos durante muito tempo. E nesse momento que nós estamos passando por essa pandemia, por essa dificuldade, nós vamos verificar a necessidade de nós buscarmos outras importantes virtudes que muitas vezes ficam esquecidas, e nós temos que nos livrar dessas antivirtudes. Então é importante que nós pensemos que há 2000 anos, há 2020 anos atrás, no calendário cristão, Jesus já trazia a Boa Nova, já trazia uma série de reflexões importantes sobre a necessidade de mudança de comportamento. Comportamentos que já haviam sido, inclusive, condenados por muitos sábios, por muitos profetas, e que levavam os homens a duelar, que levavam os homens a julgar, a apedrejar e tudo aquilo que a gente já sabe. Então agora nós precisamos buscar novas informações. Mas é interessante porque essas informações elas não são novas, elas já existem, mas parece que o mundo viveu uma cegueira, o mundo viveu um momento de muita dificuldade de buscar a clareza das palavras que Jesus nos trouxe, a clareza das palavras que nossos amigos espirituais trouxeram através dos médiuns, através das psicografias, inclusive todos aqueles ensinamentos que estão escritos há centenas de anos e que nós estudamos sempre, mas parece que a gente tem dificuldade de compreender. Então eu queria convocar todos para que nós usássemos esse tempo que estamos tendo, desse nosso recolhimento, para que esse recolhimento físico ele pudesse também ser considerado um recolhimento espiritual, um recolhimento para que nós pudéssemos nos educar. Aí eu estou dizendo educar no sentido da educação espiritual, no sentido de nós estudarmos e tentarmos compreender melhor, transformar conhecimento em consciência, que essa é uma das grandes dificuldades que nós temos. Isso eu estou falando por mim, né? Eu não estou julgando ninguém, mas é muito claro para mim que muitas vezes eu consigo compreender, consigo ter conhecimento sobre determinados assuntos, mas eu não consigo ter consciência. E muitas vezes eu caio e venho a levantar novamente, porque isso demonstra o quanto eu ainda preciso me educar, o quanto eu ainda preciso estudar, o quanto eu ainda preciso compreender aquilo que já está escrito, aquilo que já foi ensinado. Então é nesse momento que nós precisamos refletir. É muito interessante, os amigos espirituais nos dizem que se não fossem os momentos de dor, talvez muitos de nós não nos lembraríamos de Deus. Talvez muitos de nós não nos lembraríamos de Jesus. Isso é muito interessante, isso é um puxão de orelha interessante, para mostrar para a gente que até os momentos de dor são fundamentais, porque é nesse momento em que nós vamos nos lembrar de Deus, nos lembrar de Jesus e dos seus ensinamentos. Então eu vou comentar um pouquinho do capítulo 9, né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e a partir daí a gente evoluir um pouquinho mais sobre essa pequena introdução que eu fiz aqui no nosso estudo. Então, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui um subitem injúrias e violências, e eu vou pegar o item 1 e 2 para nós lermos, que trata da afirmação que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 5, e também no versículo 9. Então diz assim: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Olha que interessante. Nós estávamos falando
que estamos vivendo um momento na Terra de uma pandemia, um momento na Terra de uma conturbação enorme, de muitas incertezas, um momento de medo, de angústias, em que muitos dos nossos irmãos, inclusive, estão passando por desespero, estão incrédulos. Mas olha que afirmação importante que está sendo dita aqui. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Ou seja, a terra no sentido, nós estamos colocando aqui, não é no sentido literal, não é no sentido do planeta Terra, porque sabemos que no planeta Terra nós estamos aqui transitoriamente. Nós vamos passar daqui num período, uns poderão passar mais rápido do que outros, mas nós sabemos que a verdadeira vida, a vida verdadeira, é a vida espiritual. Mas aqui nós estamos falando, Jesus há 2000 anos atrás, alertando para a terra, essa terra que viria no futuro, essa terra da regeneração, essa terra onde haveria a mudança desse mundo violento, desse mundo egoísta, desse mundo extremamente focado no orgulho, no ter e não no ser, né? Que passaria por uma transição planetária importante. Mas para que passasse por essa transição planetária, o mundo, a Terra, precisaria de ter um povo novo. Povos novos habitando uma terra nova. Não que a Terra modificaria completamente a sua estrutura física, mas a energia da Terra. As relações entre a energia da Terra, matéria e energia, as relações entre as pessoas. Então é muito interessante isso, porque nós estamos falando aqui numa projeção de 2000 anos para uma transição para um mundo de regeneração. Então, esse mundo de regeneração, ele para já nós já poderíamos supor que é um mundo brando, que é um mundo pacífico. Obviamente que não é um mundo perfeito, nós sabemos que no Evangelho nós estudamos a perfeição relativa, que é Jesus. Nós jamais estudaremos no Evangelho a perfeição absoluta, porque sabemos do distanciamento que ainda temos da perfeição relativa e é inimaginável pensarmos ainda na possibilidade de uma perfeição absoluta. Então o que nós estamos pensando é na possibilidade de nós convivermos melhor, de termos maior harmonia entre os povos, de nós valorizarmos mais o ser, de nós valorizarmos mais as relações entre família, entre as nossas sociedades, civilizações. Então, um mundo em que ainda teremos problemas, sim, mas nós teremos muito mais condições de lidarmos com esses problemas, porque as pessoas vão se tornar mais resilientes, as pessoas vão ter sentimentos mais profundos de amor, sentimentos mais profundos da caridade, da fraternidade, de empatia, tudo aquilo que nós já estamos ouvindo há milhares de anos e que já foram deixadas aí como os pilares da nossa moral cristã. Então, quando nós falamos aqui no item 2, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olha aqui também frase importantíssima que nós precisamos refletir, né? Então, os brandos herdarão a terra, possuirão a terra, os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Então esse é um alerta muito grande e que nós precisamos, obviamente, no nosso estudo, na nossa oportunidade que nós estamos tendo nessa tarde fraterna, pararmos um pouquinho para refletir sobre esse capítulo. Ou seja, nós estamos dizendo que os mansos, aqueles que são pacíficos, eles serão considerados os povos dessa terra de regeneração. Fazendo alusão aí, porque Jesus sempre fala de uma forma que nós compreendamos a necessidade das mudanças para um tempo futuro. Obviamente que seria muito melhor se nós compreendêssemos e naquele momento, naquela hora, nos convertêssemos em verdadeiros cristãos.
mas isso ainda era para poucos, né? Alguns dos nossos queridos amigos, os discípulos de Jesus, os evangelistas, esses tinham muita dificuldade ainda em compreender e eles estiveram vivos ali, vivenciaram a presença do Mestre. Quanto mais muitos de nós que ainda temos dificuldade de compreender, lendo, estudando, né? Não tendo tido, talvez, essa oportunidade que esses nossos irmãos tiveram. Então eu vou para o item 4 do capítulo 9. Eu separei aqui pequenos fragmentos que eu achei muito importante para balizar o nosso estudo. Então, no item 4, os nossos amigos espirituais, eles dizem assim: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Olha que importante, meus irmãos. Os amigos espirituais, eles nos alertam. Jesus, quando ele chama a atenção para o manso e pacífico, nas suas bem-aventurâncias, ele está dizendo que tudo isso faz parte de um conjunto de virtudes que são consideradas uma lei. E nós sabemos que o mundo, o universo, os planetas são regidos por leis. Então, à medida que o mundo se torna manso, pacífico, ele vai, obviamente, gerando no orbe da Terra, no planeta Terra, nesse orbe, ele vai gerando energias que, através da lei da afinidade, da lei da harmonia, da lei da ação e reação, isso vai criando, obviamente, um mundo melhor. Além disso, eles chamam a atenção que, com essas máximas, Jesus condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que possa ser feita por nós. Aqui, obviamente, ele está tratando de um tema que segue adiante aqui no capítulo, quando fala de algumas pessoas que podem vir a utilizar palavras que possam magoar, palavras que possam criar no irmão algum tipo de sentimento negativo. Então nós já temos aqui uma fórmula importante, ou seja, a possibilidade de mudarmos, através dessas nossas virtudes, a energia do planeta. E é óbvio que é isso que o mundo de regenerações vai fazer. A mudança da Terra não vai ser uma mudança catastrófica, não vai ser uma mudança de alterações geológicas, de alterações climáticas, de alterações hidrológicas tão graves como a maioria das pessoas pensa. Na verdade, aquilo que vai mudar na Terra são as relações. Obviamente que a parte mais frágil desse processo é o meio biótico, é a vida, seja a vida no contexto da fauna, seja a vida no contexto da flora e também na vida humana. Essa é a parte mais frágil que nós vamos ter nesse ambiente, nesse planeta. Por isso que nós estamos passando por essa pandemia com muito medo. E é interessante isso, eu queria fazer aqui uma pequena analogia. Quando eu era mais jovem e estava já iniciando a minha vida nos estudos doutrinários do Espiritismo, uma vez eu ouvi uma palestrante, uma médica, fazer uma comparação muito interessante entre a fé e um vírus. Ou seja, quando você pega a fé, você enxerga a fé, você vê a fé, você toca a fé de forma alguma. A fé se sente. A fé, nós acreditamos, é o ato de acreditar em alguma coisa. E também nós nunca vimos um vírus. Até os nossos colegas, amigos, cientistas, quando utilizam microscopia eletrônica, o que eles vão ver são projeções. Mas nós sabemos que o vírus existe, porque nós vemos a consequência que ele traz. A consequência nos nossos irmãos, em nós mesmos, as doenças. Mas nós não vimos a causa, nós não vimos o vírus. Então é nisso que a gente precisa se concentrar. Em tudo aquilo que a gente não está vendo. Se nós não estamos vendo o vírus, se nós temos esse temor, se nós estamos com essa dificuldade, temos o medo de pegarmos uma doença,
Vamos mudar a nossa mente, vamos mudar a frequência dos nossos pensamentos para buscar aquilo que também nós não estamos vendo, mas é aquilo que constrói, é aquilo que nos dá resistência, é aquilo que nos dá força, que é a nossa fé. Vamos buscar os nossos amigos espirituais, que muitas vezes nós não vemos, mas nós sentimos. Vamos buscar todos aqueles sentimentos verdadeiros que faz com que o cristão seja corajoso, que o cristão ele tenha resiliência, ele tenha capacidade de resistir a tudo que ele não consegue compreender, porque ele se apega na fé. Mas, obviamente, meus irmãos, que na fé raciocinada, nós não podemos, de forma alguma, nos cegarmos e acharmos que, pelo efeito da fé, nós devemos ignorar o vírus. Então, são essas questões que nós temos que trabalhar e que nós precisamos compreender. Tem muita coisa que nós esquecemos, que nós não vemos, mas que nós sentimos. Então, vamos procurar estar atentos a esses sentimentos. Nós vamos, através das orações, através das preces, como muito bem falou a nossa irmã Indianara em sua prece e também na leitura preparatória, nós vamos nos conectar com Deus e com o Mestre Jesus através da nossa fé, através de nós buscarmos lá no nosso mais íntimo sentimento de amor, de afinidade, o sentimento de carinho, de caridade, de fazer a caridade pelo outro, como nos convocou, por exemplo, o nosso irmão Fred, para darmos uma contribuição para esse asilo em Partido Alferes. Então nós podemos nos agarrar a todos esses sentimentos, nós podemos sentir tudo isso e assim ocuparmos o nosso tempo e assim nós começarmos a ter força para nós construirmos esse mundo de regeneração. Somos todos nós trabalhadores da última hora. Somos todos nós operários do Cristo no planeta. Então nós precisamos auxiliar, já que tudo que está acontecendo tem um porquê, tudo que está acontecendo vai trazer para nós impactos positivos, mas vai trazer também coisas negativas, que nós vamos precisar compreender, nós vamos precisar superar, até porque sabemos que tudo que acontece conosco é parte importante do nosso processo evolutivo. E aí, para a gente finalizar esse capítulo, eu selecionei o item 7, que trata da paciência. Então, a paciência, complementando aqui, nessa bem-aventurança, ela vai complementar no item 7 com algumas frases importantes trazidas por um irmão, um espírito amigo, em que ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Olha que lindo! A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Ou seja, a compreensão de que nós estamos passando por coisas que são importantes para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. Por mais que nós muitas vezes fraquejemos, por mais que muitas vezes nós fiquemos inseguros, porque somos pessoas ainda que necessitamos muito da compreensão. Nós precisamos compreender muitas coisas, mas por mais que a gente tenha desconfiança, medo, vamos lembrar disso. Se nós já estamos no mundo de provas e expiações, que não é um mundo primitivo, já é um processo evolutivo, se nós vamos passar por um mundo de regeneração, é porque somos eleitos, tivemos essa oportunidade, vamos valorizar essa oportunidade, vamos pegar essas oportunidades e vamos transformar tudo isso em bons pensamentos, em boas vibrações, que é disso que o planeta precisa. E dando sequência, não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Então, se nós pensarmos que a dor, a doença, todo aquele processo que nós vamos passar para alijarmos de nós tudo aquilo que nós trouxemos de dívidas do passado, todas as nossas faltas, nós precisamos pensar que tudo isso é uma forma de purificar
o nosso espírito, de purificarmos o nosso perispírito, de nos tornarmos mais leves em direção a esse progresso espiritual tão sonhado por todos nós. E aí continua, sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Olha que lindo isso. Vamos complementar, né? Com a lei anterior que tinha sido dita, da mansetude, a lei agora da paciência sendo considerada uma importante caridade. E lembremos que fora da caridade não há salvação. Paciência conosco, com nós mesmos, paciência com os nossos irmãos, paciência com todos aqueles inimigos, todos aqueles que divergem de nós, paciência com todos os povos. Esse não é um momento de nós ficarmos alimentando guerra, de ficarmos alimentando nenhuma discórdia, de ficarmos alimentando nenhum tipo de informação que possa causar no outro alguma ira, alguma revolta. Não é um momento de nós ficarmos traçando lados diferentes, lados distintos, para guerrearmos por coisas que nem sequer nós ainda compreendemos direito. Então é um momento de união, é um momento de nos darmos as mãos, é o momento de nós buscarmos as convergências e não divergências. E por isso que a paciência é uma lei, é a caridade. E a vida é difícil, bem eu sei, está dizendo o nosso irmão. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, que são as consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Então nós precisamos lembrar disso, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos observar que coisas que estão acontecendo ao nosso redor, elas são muito maravilhosas. A oportunidade que nós estamos tendo, por exemplo, de estarmos com as nossas famílias, nós estarmos fazendo esse recolhimento familiar. Essa oportunidade que nós temos tido agora, por exemplo, de nos reencontrarmos, de colocarmos as tecnologias que o mundo já desenvolveu, que já foi enviado para o planeta Terra, já foram enviadas para o planeta Terra, mas que até então nós estávamos fazendo usos desnecessários, abusivos e supérfluos. A compreensão de um novo planeta, a compreensão de novos modelos de trabalho, a compreensão de novas oportunidades que virão, a compreensão que nós vamos ter de que a Terra ela está evoluindo no sofrimento e na dor. Então, meus irmãos, vamos aproveitar, vamos nos organizar, vamos criar ambientes e ambiência para que os nossos bons pensamentos, para que a nossa fé, para que nós possamos caminhar em pensamentos, mesmo que distantes, tendo a certeza que os dias melhores virão. E assim eu queria finalizar com o último parágrafo desse item 7, que diz assim: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que nós, todos, temos de espiar o nosso passado e nos fortalecemos para o futuro. Então ele diz assim: sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, meus irmãos, nesse estudo de hoje, alicerçado no Evangelho segundo o Espiritismo, o meu pedido para todos, e eu faço esse pedido para mim mesmo, é que nós verdadeiramente busquemos ser cristãos. Porque se conseguirmos compreender tudo aquilo que já foi dito e ensinado pelo Mestre Jesus, com certeza estaremos no caminho certo, todos juntos, em pensamento, se não pudermos estar de mãos dadas, mas estaremos conectados em pensamento, em espírito, para que nós possamos partir
em direção a esse mundo de regeneração, nessa terra tão linda, nessa terra tão abençoada. E eu queria finalizar fazendo um pequeno exercício com vocês. Eu queria que todos que estão assistindo colocassem esse braço à frente, como está o meu aqui, colocasse esse outro braço à frente e agora recolhesse esse braço, recolhesse o outro braço e sentisse o meu abraço que eu estou mandando para todos vocês do fundo do meu coração. Que o Mestre Jesus, que nosso Pai maior, nosso Deus maior, permaneça conosco, hoje e para sempre. Que assim seja.